55. O segundo verá o seu mais caro bem nas mãos do inimigo. Noite de 2 e 3 de dezembro de 1816. Era como se o destino, que sempre parecera ameaçar a cidade de Veneza, a tivesse surpreendido, mas em vez de afogá-la em água, afogava-a em árvores. Árvores escuras e espectrais abarrotavam vielas e praças e enchiam os canais. Paredes não lhes constituíam um obstáculo, seus galhos traspassavam pedra e vidro, as raízes mergulhavam fundo nas pedras do calçamento. Eras forravam estátuas e colunas. De repente, de qualquer maneira, para os sentidos de Strange, tudo se tornara mais escuro e mais silencioso. Barbas rastejantes de viscos escondiam lampiões e velas, e o denso dossel das copas obstruía a lua. Contudo, nenhum habitante de Veneza parecia notar a menor mudança. Strange muitas vezes lera que homens e mulheres poderiam ficar alegremente alheios à magia ao redor, mas jamais vira mostra disso. Um padeiro aprendiz carregava um tabuleiro de pães na cabeça. Enquanto Strange o observava, o homem se esquivou habilmente de todas as árvores que ele não sabia que existiam e se abaixava aqui e ali para evitar galhos que lhe teriam arrancado os olhos. O homem e uma mulher fantasiados para o baile ou para o ridotto, com capas e máscaras, desciam juntos na salitzada San Moisé, de braços dados, as cabeças coladas, a sussurrar. No caminho deles erguia-se uma árvore imensa. Separaram-se com muita naturalidade, passaram cada qual por um lado da árvore e tornaram a se dar os braços depois de a contornarem. Strange seguiu a linha de luz fulgurante por uma viela até o cais. As árvores prosseguiam onde a cidade terminava e a linha de luz levava por entre elas. Não se importou muito com a ideia de pisar no mar. Em Veneza não existe uma praia de inclinação suave que permita entrar na água passo a passo. O mundo de pedra da cidade termina no cais e o Adriático começa logo a seguir. Strange não sabia a profundidade da água naquele trecho, mas estava razoavelmente certo de que seria fundo bastante para se afogar. Só esperava que o caminho fulgurante que o conduzia pelo bosque também o impedisse de se afogar. Contudo, ao mesmo tempo, satisfazia-lhe a vaidade pensar que a aventura se adequava mais a ele do que a Norrell. Ele jamais se deixaria convencer a entrar no mar. Detesta essa mulher. Quem foi mesmo que disse que o mago precisa ter a sutileza de um jesuíta? Precisa ter a sutileza de um jesuíta, a coragem de um soldado e a perspicácia de um ladrão? Acredito que a ideia visava insultar, mas há nisso um pouco de verdade. Deu um passo para além do cais. Imediatamente o mar tornou-se mais etéreo e irreal e o bosque mais sólido. Em pouco tempo o mar não passava de um pálido brilho prateado entre as árvores escuras e uma mistura salgada e penetrante dos odores incomuns de um bosque durante a noite. Sou, pensou Strange, o primeiro mago inglês a entrar no Reino Encantado em quase 300 anos. 140ª nota. Esse pensamento deixou-o extremamente satisfeito e desejou muito que houvesse alguém ali, espantado vendo-o fazer aquilo. Deu-se conta de quão farto estava de livros e de silêncio, de quão saudoso estava dos tempos em que ser mago significava viagens a lugares que inglês algum jamais vira. Pela primeira vez desde Waterloo realizava de fato algo, mas então lhe ocorreu que, em vez de se felicitar, deveria olhar em volta para ver se havia algo que aprender. Concentrou-se em examinar o ambiente. O bosque não era exatamente inglês, embora fosse muito semelhante. As árvores eram um tanto antigas, um tanto enormes e de conformação um tanto fantástica. Strange teve a forte impressão de que possuíam um caráter inteiramente formado com amores, ódios e desejos próprios. Pareciam acostumadas a ser tratadas igualmente por homens e mulheres e a esperar ser consultadas em assuntos que lhe concerniam. Isto é justamente o que eu esperava, pensou. Mas era necessário que se mantivesse como uma espécie de alerta do quanto esse mundo difere do meu. As pessoas que eu encontrar aqui, por certo, me farão perguntas.
Quererão me lograr? Começou a imaginar que tipo de perguntas poderiam ser feitas e a preparar para as respostas inteligentes. Não tinha medo, pouco se lhe dava se aparecesse um dragão. Avançara muito nos últimos dias. Sentia que não havia coisa alguma no mundo que não pudesse fazer, se tentasse. Após cerca de 20 minutos de caminhada, a luz fulgurante o guiou à casa. Ele a reconheceu de imediato. A imagem se lhe apresentara muito nítida e clara naquele dia em Windsor. Entretanto, era ao mesmo tempo diferente. Em Windsor, parecia brilhante e acolhedora. Agora lhe chamava a atenção o inconsolável ar de pobreza e de desolação. As janelas eram numerosas, mas minúsculas, e muitas delas estavam às escuras. Era bem maior do que esperara, bem maior do que uma morada terrena. O czar da Rússia deve ter O czar da Rússia deve ter uma casa ampla assim, pensou. Ou talvez o Papa em Roma, não sei. Nunca visitei tais lugares. Um muro elevado a cercava. A linha fulgurante pareceu parar diante do muro. Ele não via uma abertura. Murmurou o encantamento da revelação de Ormskirk, seguido do rescudo de Tailemacher, um feitiço que garantia a paisagem segura por lugares encantados. Sua sorte persistiu e logo surgiu um pequeno e humilde portão. Ele o atravessou e deu consigo num pátio cinzento e grande. Estava cheio de ossos que reluziam esbranquiçados à luz das estrelas. Alguns esqueletos vestiam armaduras enferrujadas. As armas que os tinham destruído ainda se achavam enroscadas em suas costelas ou se projetando de uma cavidade ocular. Strange vira os campos de batalha de Badajoz e de Waterloo. Certamente não se perturbou com uns poucos esqueletos antigos. Ainda assim era interessante. Sentiu que agora se encontrava realmente no reino encantado. Apesar do estado de deterioração da casa, ele teve a forte suspeita de que havia algo mágico em sua aparência. Tentou de novo o encantamento da revelação de Ormskirk. De imediato a casa se deslocou e se alterou, e ele pôde ver que apenas parte da construção era de pedra. O que aparentava ser paredes, botaréis e torres agora se revelava em parte um grande monte de terra, na verdade uma encosta. Helmbrew, pensou com grande emoção. 141ª nota. Passou por uma entrada baixa e logo se viu num vasto salão repleto de pessoas que dançavam. Os dançarinos trajavam as mais refinadas roupas imagináveis, mas o salão parecia num estado péssimo a requerer reparos. Com efeito, numa extremidade, parte de uma parede desabada formava um entulho. A mobília era mínima e gasta. As velas eram de qualidade inferior e só um violino e uma flauta proporcionavam a música. Aparentemente ninguém prestava a menor atenção a Strange, de maneira que ele se juntou às pessoas paradas perto de uma parede e observou a dança. Sob vários aspectos, o entretenimento lhe era menos estranho do que, digamos, uma conversazione. 142ª nota. Em Veneza, os modos dos convidados pareciam mais ingleses e a própria dança lembrava as contradanças apreciadas por damas e cavalheiros de Newcastle e Penzance e realizadas semanalmente o ano todo. Lembrou-se que no passado gostava de dançar, assim como Arabella. Após a guerra na Espanha, porém, raras vezes dançara com ela ou com qualquer outra dama. Quando ia a Londres para um baile ou para visitar um departamento do governo, sempre havia muita gente para conversar sobre magia. Imaginou se Arabella teria dançado com outras pessoas. Ficou curioso em saber se lhe perguntara. Apesar de que, se de fato lhe perguntei, refletiu com um suspiro. Sem dúvida não escutei a resposta, pois não me lembro de nada. Deus meu, senhor, o que faz aqui? Strange virou-se para ver quem havia falado. A única coisa para a qual não estava preparado era que a primeira pessoa a encontrar fosse o mordomo de Sir Walter Poole. Não conseguiu se lembrar do nome do sujeito, embora tivesse ouvido Sir Walter dizê-lo umas centenas de vezes. Simon?
Samuel. O homem agarrou Strange pelo braço e o sacudiu. Parecia estar profundamente perturbado. Pelo amor de Deus! Senhor, o que faz aqui? Não sabe que ele o odeia? Strange abriu a boca para dar uma das respostas inteligentes, mas hesitou. Quem o odiava? Norrell? Na confusão da dança, o homem desapareceu. Strange o procurou e o avistou no outro lado do salão. O homem fitou Strange com fúria, como se indignado por ele não ter ido embora. Que estranho, refletiu Strange. Entretanto, claro, agiriam assim. Fariam a coisa mais imprevisível. Possivelmente não é o mordomo de Polo. Deve ser apenas um ser mágico na forma dele, ou uma ilusão mágica. Começou a procurar em volta seu próprio ser mágico. Steven! Steven! Estou aqui, senhor. Steven se virou e deparou com o cavalheiro de cabelos de algodão a seu lado. O mago está aqui. Ele está aqui. O que será que quer? Não sei, senhor. Ah, veio para me destruir. Sei que sim. Steven ficou pasmo. Havia muito imaginara que o cavalheiro era a prova de qualquer dano. Contudo, ali estava ele num estado de grande ansiedade e medo. Mas por que quereria fazer isso, senhor? Perguntou Steven, num tom tranquilizador. Acho bem mais possível que tenha vindo para resgatar, para levar a esposa para casa. Não deveríamos talvez libertar Mrs. Strange do encantamento e permitir que volte para casa com o marido? E Lady Pole também? Senhor, deixe Mrs. Strange e Lady Pole voltarem para a Inglaterra com o mago. Tenho certeza de que isso bastará para abrandar a ira dele contra o senhor. Tenho certeza de que conseguirei persuadi-lo. O quê? Do que está falando? Mrs. Strange? Não, não, Stephen. Está muito enganado, está mesmo. Ele nem chegou a mencionar a nossa prezada Mrs. Strange. Stephen, nós dois sabemos apreciar a companhia de uma mulher como ela. Ele não, esqueceu-se dela. Agora tem outro amor, uma jovem cativante cuja presença adorável, espero um dia também, abrilhantará nossos bailes. Não há ninguém mais volúvel do que o inglês. Ah, acredite-me, ele veio para me destruir. A partir do momento em que me pediu o dedo de Lady Polo, percebi que é bem mais inteligente do que eu suspeitava. Stephen, aconselhe-me. O senhor conviveu com esses ingleses durante anos. Como devo fazer? Como me proteger? Como posso castigar tal perversidade? Em meio ao embotamento e à opressão do encantamento, Steven esforçou-se para raciocinar com clareza. Uma grande crise podia depender dele, estava certo disso. Jamais um cavalheiro lhe pedira ajuda de modo tão aberto. Sem dúvida deveria tirar proveito da situação. Mas como? E sabia, por longa experiência, que as disposições de ânimo do cavalheiro não eram duradouras. Ele era o ser mais instável do mundo, a menor palavra era capaz de transformar seu temor em fúria e ódio violentos. Se Steven agora se expressasse de maneira inconveniente, longe de libertar a si mesmo e aos outros, poderia incitar o cavalheiro a destruí-los todos. Olhou em volta em busca de inspiração. O que devo fazer? Steven, gemeu o cavalheiro. O que devo fazer? Algo lhe chamou a atenção. Sob um arco preto havia uma presença familiar, uma fada que habitualmente usava um véu preto que ia da cabeça à ponta dos dedos. Nunca participava das danças, meio que andava e meio que flutuava por entre os dançarinos e os que guardavam a vez. Steven jamais a vira conversar com alguém, mas quando ela passava por perto exalava um leve odor de cemitérios, terra e ossuários. Jamais olhara para a fada sem sentir um calafrio de apreensão. Mas se ela era amaldiçoada, ou ambos, não sabia. Existem pessoas neste mundo, começou, cuja vida não passa de um fardo para elas. Um véu preto se interpõe entre elas e o mundo. Não totalmente solitárias, como São totalmente solitárias, como sombras na noite, excluídas da alegria e do amor, de todas as emoções humanas gentis e incapazes até mesmo de reconfortar umas às outras. Seus dias são cheios tão somente de trevas, sofrimento e solidão. O senhor sabe a que me refiro? Eu não falo de culpa. O cavalheiro fitava com uma intensidade feroz, mas estou seguro de que podemos afastar do senhor, a ira do mago, se apenas libertar. Ah! Exclamou o cavalheiro, arregalando os olhos ao entender. Ergueu a mão no sinal para que Steven se calasse. Steven teve certeza de que fora longe demais. Desculpe-me, murmurou. Desculpá-lo? Disse o cavalheiro, surpreso. Ora, não há o que desculpar. Há muitos séculos ninguém fala comigo com tanta franqueza e eu estimo por isso. Trevas, sim. Trevas, sofrimento e solidão.
girou nos calcanhares e se embrenhou na multidão. Strange divertia-se imensamente. As misteriosas contradições do baile não o perturbavam de modo algum. Era exatamente o que teria esperado. Não obstante, a pobreza do grande salão ainda era em parte uma ilusão. O olho de mago percebia que ao menos uma área do salão estava sob a terra. Um pouco adiante, uma fada o olhava com insistência. Trajava um vestido da cor de um crepúsculo invernal e portava um leque reluzente e delicado do qual pendiam coisas que poderiam ser contas de cristal, mas que se assemelhavam mais à geada nas folhas e frágeis pendentes de gelo nos ramos. Nesse momento começava uma dança. Ninguém apareceu para solicitar a mão da fada, de forma que no impulso Strange sorriu, fez uma mesura e disse: Ninguém aqui parece me conhecer. Por isso não nos apresentarão. Entretanto, minha senhora, seria uma grande honra para mim se dançasse comigo. Ela não respondeu nem sorriu em resposta, mas lhe pegou a mão estendida e lhe permitiu conduzi-la para dançar. Ocuparam um lugar na disposição dos pares e por um momento nada disseram. Engana-se em afirmar que ninguém o conhece, disse ela de repente. Eu o conheço. O senhor é um dos 2 magos destinados a devolverem a magia à Inglaterra? Como se declamasse uma profecia ou algo comumente conhecido, disse: E o nome de um será temor, e o nome do outro será arrogância. Bem, como sem dúvida o senhor não é temor, imagino que seja arrogância. Não foi. Não foi algo cortês de se dizer. Esse de fato é meu destino, concordou Strange. E que excelente destino! Ah, pensa que é? Replicou ela, olhando-o de lado. Então por que ainda não se realizou? Strange sorriu. E o que leva a senhora a acreditar que não realizei? Porque o senhor está aqui. Não entendo. Não ouviu a profecia quando lhe foi feita? A profecia, minha senhora? Sim, a profecia de... Concluiu dizendo um nome, mas no próprio idioma dela, de forma que Strange não compreendeu. 143ª nota. Como disse, a profecia do rei. Strange recordou-se de vínculos saindo debaixo da cerca viva invernal, a roupa coberta de fragmentos de capim seco acastanhado e vagens sem sementes. Lembrou-se de vínculos declamando alguma coisa na azinhaga invernal, mas não fazia ideia do que vínculos dissera. Na época não pensava em se tornar mago e não prestar atenção. Minha senhora, creio que houve algo muito parecido com uma profecia, disse. Mas, para ser fiel à verdade, foi há tanto tempo que já não me lembro. O que a profecia diz que devemos fazer? O outro mago e eu? Fracassar. Strange piscou os olhos, tomado de surpresa. Eu não acho que... Fracassar? Não, minha senhora, não. É muito tarde para isso. Já somos os magos de maior êxito desde Martin Pale. Ela permaneceu calada. Seria muito tarde para fracassar? Perguntou-se Strange. Pensou em Mr. Norrell na casa da Praça Hanover, em Mr. Norrell em Heartfield Abbey, em Mr. Norrell felicitado por todos os ministros e cortesmente recebido pelo príncipe regente. Talvez fosse um tanto irônico que entre tantas pessoas eles fossem encontrar consolo justamente no sucesso de Norrell. Mas nesse momento nada no mundo parecia mais sólido e mais incontestável. A fada estava equivocada. Nos minutos seguintes, concentraram-se na dança. Quando retomaram seu lugar na disposição dos pares, ela disse: Mago, o senhor de certo tem muita coragem para vir até aqui. Por quê? O que eu deveria temer, minha senhora? Ela riu. Quantos magos ingleses o senhor imagina deixando seus ossos neste brew? Sob as estrelas? Não tenho a mínima ideia. 47. Strange começou a se sentir um pouco menos à vontade. Sem contar Peter Porkins, mas ele não era mago. Era só um Cowan. 144ª nota. Por certo. Não finja que sabe o que eu quero dizer, replicou ela com rispidez. Está claro como um pandemônio que não sabe.
Mais uma vez, Strange não soube o que responder. Ela parecia disposta a ser desagradável, mas também, pensou ele, o que havia de incomum nisso? Em Bath e em Londres, assim como em todas as cidades da Europa, as damas simulavam repreender homens que elas pretendiam atrair. Tanto quanto sabia, ela era igual. Resolveu lidar com sua atitude dura como uma espécie de flerte e ver se isso abrandaria. Riu então com leveza e disse: Parece que a senhora sabe de muitas coisas ocorridas nesse Brew no passado. Estremeceu de emoção ao dizer a palavra, uma palavra tão antiga e romântica. Ela reencolheu os ombros. Visita este lugar há 4.000 anos? De centésima quadragésima quinta nota. Teria satisfação em ouvi-la falar a respeito quando estiver livre. Melhor dizer, quando o senhor estiver livre. Então não objetarei a responder às suas perguntas. A senhora é muito amável. Não há de quê. Daqui a 100 anos, então? Como? Como disse? Mas a fada pareceu considerar que já havia falado bastante e ele nada mais extraiu dela, senão comentários banais sobre o baile e os dançarinos. A dança terminou. Eles se separaram. Fora a mais estranha e perturbadora conversa que Strange já tivera na vida. Porque afinal ela pensava que a magia ainda não havia sido restaurada na Inglaterra? Porque afinal ela pensava que a magia ainda não havia sido restaurada na Inglaterra, e o que significava aquela tolice sobre 100 anos, consolou a ideia de que uma mulher que passara boa parte da vida numa mansão, repleta de ecos no meio de um bosque escuro e profundo, dificilmente estaria bem informada sobre os acontecimentos de mundos mais amplos. Voltou a se unir aos observadores junto da parede, e o andamento da dança seguinte trouxe para perto dele uma mulher particularmente encantadora. Strange ficou impressionado com o contraste entre a beleza de seu rosto e a tristeza profunda e marcada de sua expressão. Quando ela ergueu a mão para segurar a do parceiro, Strange percebeu que lhe faltava o dedo mínimo. Curioso, pensou, e apalpou o bolso do paletó onde guardava a caixa de prata e porcelana. Talvez, mas não conseguiu conter, mas não conseguiu conceber uma sequência de acontecimentos que resultasse em um mago dar a um ser mágico um dedo que pertencesse a alguém da própria casa do ser mágico. Não fazia sentido. Talvez as duas coisas não tenham ligação, refletiu. Mas a mão da mulher era muito pequena e branca. Ele teve certeza de que o dedo na caixa se ajustaria com perfeição a ela. Tomado de curiosidade, resolveu se aproximar dela e lhe perguntar de que forma perder o dedo. A dança terminou. Ela conversava com outra dama que estava de costas para ele. Quero me desculpar, começou Strange. Imediatamente a outra dama se virou. Era Arabella. Trajava um vestido branco com uma sobreveste de filó azul claro e diamantes. Cintilava como geada e neve e era mais bela do que qualquer um dos vestidos que ela possuía quando morava na Inglaterra. Em seu cabelo havia borrifos de florações minúsculas semelhantes a estrelas e no pescoço uma fita de veludo preto amarrada. Ela fitou com uma expressão em que surpresa se mesclava com cautela e encanto com incredulidade. Jonathan! Veja, minha querida, é Jonathan! Disse a companheira. É Jonathan! Arabella? Começou ele. Não sabia o que dizer. Estendeu-lhe a mão. Ela não a pegou. Sem dar a impressão de saber o que fazia, ela recuou de leve e juntou as mãos às da mulher conhecida, à da mulher desconhecida, como se esta fosse a pessoa em quem ela agora buscava conforto e apoio. A desconhecida olhou para Strange, atendendo ao pedido de Arabella. É como a maioria dos homens, comentou ela com frieza. Em seguida, como se entendesse que o encontro havia chegado ao fim, disse: Vamos. Tentou levar Arabella em volta. Mas espere, disse Arabella com doçura. Creio que ele deve ter vindo para nos ajudar. Não acha que sim? Talvez, respondeu a mulher desconhecida sem convicção. Voltou a fitar Strange. Não, creio que não. Acredito que veio por um motivo totalmente diferente. Sei que já me alertou para falsas esperanças, disse Arabella, e tentei agir conforme seus conselhos, mas ele está aqui. Eu estava segura de que ele não me esqueceria tão cedo. Esquecê-la? Exclamou Strange. Não, de forma alguma. Arabella, eu
Veio aqui de fato para nos ajudar? Inquiriu a desconhecida, dirigindo-se de repente a Strange diretamente. O quê? Replicou Strange. Não, entenda. Até agora eu não sabia. Quero dizer, não compreendo bem. A mulher desconhecida emitiu um breve som de irritação. Veio ou não nos ajudar? Parece uma pergunta muito simples. Não, respondeu Strange. Arabella, por favor, fale comigo. Conte-me o que... Aí está. Vê? Disse a mulher desconhecida a Arabella. Agora vamos nós duas procurar um canto onde possamos ficar em paz. Penso ter visto um banco desocupado perto da porta. Mas Arabella ainda não estava persuadida a ir embora. Continuava fitando Strange da mesma forma estranha, como se olhasse para um retrato dele e não para o homem em carne e osso. Disse: sei que não deposita muita fé nos homens, mas... Não deposito fé nenhuma nos homens, interrompeu a mulher desconhecida. Sei o que é desperdiçar anos e anos alimentando esperanças vãs de ajuda desta ou daquela pessoa. Nenhuma esperança é melhor do que a decepção incessante. Strange perdeu a paciência. Perdoe-me por interrompê-la, minha senhora, disse a mulher desconhecida. Embora note que a senhora nada fez exceto me interromper desde que me juntei às senhoras. Lamento, mas devo insistir em um minuto de conversa privada com a minha esposa. Por favor, faça a bondade de recuar 1 ou 2 passos. Mas nem ela nem Arabella lhe prestavam atenção. Dirigiram o olhar um pouco mais para a direita dele. O cavalheiro de cabelos de algodão estava atrás dele. Stephen avançou para dentro da multidão de dançarinos. A conversa com o cavalheiro fora enervante. Algo se decidira, mas quanto mais pensava nisso, mais Steven se dava conta de que não tinha a menor ideia do que era. Ainda não é tarde, murmurava, enquanto forçava o caminho. Ainda não é tarde. Parte dele, a metade fria e indiferente sobre o encantamento, perguntava-se o que ele queria dizer com isso. Ainda não era tarde para salvar Lady Pole e Mrs. Strange, o mago? As fileiras de dançarinos nunca lhe pareceram tão extensas, tão semelhantes a uma cerca, obstruindo-lhe o caminho. Do outro lado do salão pensou ter visto um vislumbre de uma cabeça de cabelos de algodão. Senhor! Gritou. Espere! Preciso lhe falar outra vez. A luz mudou. Os sons de música, dança e conversa esvaneceram. Steven olhou em volta, esperando dar consigo numa nova cidade ou em outro continente, mas ainda estava no grande salão de esperança perdida, vazio. Os dançarinos e os músicos tinham partido. 3 pessoas permaneciam, ele mesmo, Steven, e um pouco distantes o mago e o cavalheiro de cabelos de algodão. O mago chamou o nome da esposa, correu em direção a uma porta escura como se pretendesse se precipitar para dentro da casa, à procura dele. Espere! Gritou o cavalheiro de cabelos de algodão. O mago se virou e Steven notou que o rosto do cavalheiro estava negro de fúria, que sua boca se contorcia, como se o encantamento estivesse prestes a explodir de dentro dele. O cavalheiro de cabelos de algodão ergueu as mãos. O grande salão se encheu de um bando de aves. Num piscar de olhos, apareceram. Num piscar de olhos, desapareceram. As aves golpearam Steven com as asas, deixaram-no sem fôlego. Quando se recobrou bastante para erguer a cabeça, viu que o cavalheiro de cabelos de algodão tinha erguido as mãos uma segunda vez. O grande salão se encheu de folhas rodopiantes. Eram secas e de um marrom invernal, trazendo um vento saído de parte alguma. Num piscar de olhos, apareceram. Num piscar de olhos, desapareceram. O mago olhava fixa e refletidamente. Não parecia saber o que fazer ante uma magia tão assoberbante. Ele está perdido, pensou Steven. O cavaleiro de cabelos de algodão ergueu as mãos pela 3ª vez. O grande salão se encheu de chuva. Não uma chuva de água, mas uma chuva de sangue. Num piscar de olhos apareceu. Num piscar de olhos desapareceu. A magia terminou. Nesse momento, o mago desapareceu e o cavaleiro de cabelos de algodão caiu no chão, como que desmaiado. Senhor, onde está o mago? Inquiriu Steven, correndo para se ajoelhar ao lado dele. O que aconteceu? Eu mandei de volta para a colônia marítima de Altinum. 146ª nota. Respondeu, com um sussurro rouquenho. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu fiz, Steven. Fiz o que o senhor me aconselhou. Sugou-me toda a energia. Minhas antigas alianças foram estendidas ao limite, mas mudei o mundo. Ah, que grande golpe lhe dei. Trevas, sofrimento e solidão. Ele não mais nos fará mal.
Tentou um riso triunfante, mas que se transformou num acesso de tosse e ânsia de vômito. Quando concluiu, segurou a mão de Steven. Não se preocupe comigo, Steven. Sinto-me apenas um pouco cansado, nada mais. O senhor é uma pessoa de visão e percepção admiráveis. Doravante, eu e o senhor não somos mais inimigos. Não somos mais amigos. Somos irmãos. Ajudou-me a derrotar meu inimigo e, em troca, descobrirei seu nome. Farei do senhor um rei. Sua voz reduziu-se a um nada. Diga-me o que fez, sussurrou Steven, mas o cavalheiro fechou os olhos. Steven continuou ajoelhado no salão de baile a segurar a mão do cavalheiro. As velas de sebo se extinguiram, as sombras baixaram sobre eles.